Olá, tudo bem? Estamos hoje gravando mais um podcast aqui da Fórmula X, nosso momento Mais Saúde, e a nossa convidada é a doutora Bárbara, que é biomédica e atende aqui em Imbituba. Vou passar para a doutora Bárbara para ela falar um pouquinho mais sobre a profissão dela, especializações, né, e o que ela faz aqui na cidade. Obrigada pela oportunidade, Fábio. Ótimo estar aqui prestigiando esse novo quadro da Fórmula X, né? Mais saúde, tudo que a gente busca sempre, né? Estar cada vez mais saudável. Eu sou biomédica, esteta, sou formada em harmonização facial, tratamentos corporais, toda a parte de estética e biomedicina estética. Eu já fiz a graduação e fiz a especialização também. Então, todos os cursos voltados para invasivos, para tratamentos de pele, todos eles a gente está sempre se atualizando. E é algo que está muito em alta, né? As pessoas buscam bastante. Cada vez mais a gente quer envelhecer com qualidade. Com né? certeza. Eu acho que esse é o ponto forte, assim, cada vez mais. E aí tem uma frase que eu sempre falo, né? Envelhecer é uma certeza que temos, né? Mas envelhecer com saúde Exato. É uma escolha, né? Bem isso. Cada vez está mais comentado esse assunto, eu acho, porque antes a gente tinha um tabu, né? Se Sim. cuidar. E o envelhecimento é inevitável, a gente sabe que é patológico, a gente vai envelhecer, Sim. mas a gente pode envelhecer com qualidade. E um dos assuntos que mais, eu acredito que chega também no teu consultório, que chega muito na farmácia, que são muitas dúvidas, né? Os cuidados que devemos ter com a nossa pele no verão. Sim, O que usar? Posso fazer procedimento? Não posso fazer procedimento? É tão difícil, né? Então, doutora, o que a gente pode fazer? Qual o cuidado que a gente tem que ter? Produtos que a gente pode usar? Verdade. Agora a gente está no verão, né? A estação tão esperada e desejada por todo mundo. Mas a gente sempre tem que alertar e indicar alguns cuidados também que são fundamentais para a gente ter uma qualidade na pele, né? No dia a dia e nas próximas estações também. A gente busca sempre manter a pele limpa e higienizada. Isso já é fundamental. Né? Antes de qualquer procedimento, higienizar a pele com cuidado, com frequência. A gente tem todos os dias utilizar protetor solar, utilizar sabonetes que sejam de acordo com o nosso tipo de pele e também específico para o rosto, porque muitas vezes a gente sabe, né, que lá naquele momento do banho a gente usa o mesmo sabonete corporal e facial, e que não é bem assim. Então a gente precisa usar sabonete específico para o rosto, hidratantes também específico para a nossa pele. Tem muitos hidratantes hoje no mercado que não deixam a pele pegajosa, que são de acordo com o teu tipo de pele. A pele oleosa, hoje em dia a gente sabe que ainda tem aquela bloqueio, não precisa hidratar e com certeza precisa de hidratação também. Então, assim, é muito importante a gente manter essa higienização para tanto procedimentos quanto para uma higiene da pele no todo. Perfeito. E principalmente o uso do filtro solar, né? Eu vejo muitas pessoas se preocupam muito no verão, né? Claro que o verão é muito importante, mas o filtro solar a gente tem que usar o ano inteiro, né? O ano todo. Também um dos fatores que eu gosto de comentar, a gente agora no verão a gente aumenta a transpiração. Então assim, lavar, higienizar a pele também muitas vezes ao dia também não é indicado. Sim. Então assim, com produtos, né? A gente pode higienizar 2 vezes ao dia suficiente. E se a gente quer manter aquela hidratação ou tirar aquele suor em excesso, a gente pode até fazer uso de água termal. É uma dica legal também pra gente levar pra praia, pra gente estar na piscina. Então dá aquela borrifadinha pra dar aquele momento de hidratar e também de respirar a pele, né? Pra não precisar higienizar com frequência. Não, e é uma ótima opção, né? Até porque você pode Exato. colocar ativos que vai trazer, né, desidratação, deixar a pele mais calma também. Exato, mais saudável, mais suavizada, né? Exatamente. E o filtro solar, com certeza, a gente não pode esquecer dele, né? Se tem um item que a gente tem que apostar de cuidado com a pele, é o filtro solar. Então, assim, é indispensável. Hoje em dia a gente tem diversos tipos de filtro solar, mas uma coisa que eu gosto de alertar também, filtro solar não adianta a gente comprar um fator 70 e passar uma vez ao dia. Eu prefiro que compre um fator proteção 30 e que reaplique durante o dia. Porque muitas vezes a gente vai se expor ao sol, a gente transpira, a gente vai perdendo aquele filtro que foi colocado e aplicado no início do dia. Então a gente precisa sempre reaplicar. Então esse é um fator importante. Também quando a gente vai se expor, é legal a gente usar, hoje a gente tem muita maquiagem, né, que tem fatores de proteção, protetor solar com cor também, que ajuda nessa proteção maior da exposição, os filtros UVA e UVB que são tão nocivos à nossa pele. Então assim, hoje a gente pode conciliar tanto a maquiagem, a gente tem pó compactos também, que é da mesma coloração de uma base, da mesma coloração do protetor solar com cor. Então ele já tem filtro solar também, que a gente pode ir reaplicando durante o dia.
É uma maneira fácil, nós mulheres principalmente, de fazer essa reaplicação diária. Principalmente agora no verão, né? Que a mulher acaba sofrendo, né? Porque você tem que passar filtro solar, tem que passar uma maquiagem, então esse como que eu vou reaplicar com a maquiagem? Exatamente. Né? Então acho que o pó compacto vem para nos auxiliar nessa dica aí. Uma excelente dica, né? E não deixe de usar filtro solar, né? Principalmente agora, reaplicar. Quem faz muita atividade física também, né? Também, transpira muito, né? Ou usa muita piscina, é muito importante, né? E uma coisa também importante é a gente proteger o corpo. Sim. Muitas vezes a gente vai à praia, vê aquelas pessoas protegem só o rosto e o corpo fica totalmente exposto. Sim. Só que a gente tem que lembrar que o nosso organismo é um só. Então, assim, quando a gente está se expondo, por mais que a gente bloqueie o rosto, a proteção, a gente use óculos, máscara, tudo que tenha direito, se a gente expor o nosso pé, a gente já está ativando aquelas células dos melanócitos que vão agredir a nossa pele. Então, aquela manchinha do rosto, a gente ouve muito falar nos melasmas também, né? Eles vão escurecer, vão agravar. Então, assim, precisa de proteção solar também no corpo. Não adianta a gente cobrir apenas o rosto e deixar o corpo exposto, né? Porque qualquer exposição, até o mormaço, muitas vezes a gente também queima. Sim. Né? Então, vai à praia, vai se expor ao sol, não importa se vai ficar na sombra ou exposto diretamente ao sol, use filtro solar. Perfeito. E você falou em melasma, né? Hoje, o grande problema, né? O verão e melasma são coisas que não combinam. Exato. E acaba incomodando, né? Muito, principalmente, eu acredito, as mulheres. E acaba que muitas mulheres procuram, né? Essa época do ano para fazer tratamentos, né? Exato. E é muito complicado de tratar nessa época do ano. Durante o ano inteiro já é, né? Porque a gente se expõe muito ao sol e por mais que a gente esteja protegida, a gente entra muitas vezes dentro do carro que está fechado no estacionamento. E aquela agressão, aquele calor também agride a nossa pele. Sim. Então isso também é um fator que vai escurecendo as manchas que já estão presentes ou, né, favorece o surgimento de outras. Então não é a melhor época, né? Nem pensar. Não é a melhor época. Assim, a gente deixa lá para quando estiver no finalzinho do verão. Primavera é o ideal da gente começar um tratamento aí. Perfeito. Né? Para outono e inverno a gente concluir ele. Sim. Próximo verão já está um pouquinho melhor. E tem algum procedimento que no verão tem indicação, assim, que a gente possa fazer com a pele, assim, além de talvez uma limpeza? A limpeza é sempre bem-vinda, né? Então, assim, fazer uso de cuidados em casa, home care, sabonetes específicos, hidratação, ir numa especialista que trate a pele, né? Sim. Antes até mesmo de qualquer procedimento invasivo, a gente sempre tem que nutrir e hidratar a pele antes. Exatamente. Né? Hoje em dia a gente vê também o uso de máscara, a gente está há quanto tempo utilizando máscara, né? Então a máscara, ela também favorece aquela região. Tem muita dermatite, muita acne surgindo, região ao redor da boca, próximo do nariz, nas bochechas. Por quê? A gente fica com a máscara transpirando muito tempo, fica uma região úmida, fica abafado ali, então vai alterando, né, aquela região, fica tudo exposto. Então a gente precisa cuidar e cada vez mais higienizar, porque a gente não pode deixar de usar a máscara, né? Principalmente quando a gente está exposto aí em locais públicos, abertos, regiões de locais assim que a gente sabe que a gente não pode evitar a máscara, então a gente precisa com certeza fazer uso da higienização. Eu acho que é fundamental, principalmente agora no verão. Sim, principalmente agora acaba abafando bastante, né? Exato. E essa questão de, principalmente dermatite e acne, foi algo que realmente muitas pessoas aumentou, né? Tem né? até um nome, maskne. Agora porque são as acnes causadas pela máscara. E é bem nessa região, assim, que realmente pessoas nunca tiveram acne, alguma dermatite, e começaram a apresentar, né? Exato. E é uma desbiose, né, que a gente acaba causando, né, por causa de um tecido, né, atrito e tudo mais. Bem isso. E um fator também que a gente tenta evitar no verão é a gente não fazer depilação quando for se expor ao sol. Sim. Né? A depilação ela tem que sempre ser um dia, 2 antes. Por quê? Principalmente se for uma depilação com cera. A gente sabe que a região ficou muito sensibilizada e que se a gente se expor, a gente pode pigmentar aquela região da pele. Então evita ao máximo depilar antes de se expor ao sol. Perfeito. Né? Independente da região, né? E algumas clientes mandaram algumas perguntas também, e uma das perguntas foi a questão da maquiagem no verão, né? Então acho que, né, a gente mais ou menos já respondeu, mas pode usar maquiagem, pode, né? Sim, pode usar e abusar da maquiagem, né? Desde que ela tenha filtro solar. Tem aquelas pessoas que preferem aplicar o filtro solar antes de uma base, né? Sim. E tem as pessoas que preferem já utilizar o protetor solar com cor.
Então, assim, independente de qual forma utilizar, que tenha filtro solar, que tenha aquela proteção, que a gente possa fazer a reaplicação no decorrer do dia. Entendi. Então, a gente falou sobre a higiene, a gente falou sobre o uso do filtro solar, sobre os cuidados, o que devemos evitar principalmente, Exato. né? Não proteger só o rosto, mas o corpo inteiro também, para não ativar, né, nossas células, principalmente a questão do melasma. E além dos procedimentos, que a gente tem alguns que podem fazer, outros não, né? A gente precisa sempre manter a nossa, que nem a gente comenta, a nossa microbiota saudável, né? Certo. Uma alimentação adequada, a gente precisa consumir bastante água, né? Então, assim, e o que é uma microbiota? Que muitas vezes a gente comenta aqui, mas muita gente não sabe, né? Sim. Então, assim, mas o que é microbiota, né? É aquela junção de micro-organismos, né? Bactérias, fungos, que a gente tem e que habitam a nossa pele. Então, a gente precisa ter uma rotina saudável, uma alimentação adequada, manter o pH da nossa pele, né? De acordo com o esperado, que é aquele em torno lá de 4,5, 5, né? Que é o pH ideal da pele. Então, a gente mantém ele sempre com produtos adequados, com hidratantes, sabonetes, né? A gente não pode fazer uso também frequente de esfoliantes, que a gente também, de forma errônea, acaba agredindo. Sim. Né? A gente acha que está cada vez higienizando mais e, na verdade, se torna uma agressão. Então, assim, alguns cuidados também que a gente faz no dia a dia, banhos quentes, né? Se expor ao sol sem a proteção, fazer o uso de produtos que não sejam de acordo com o seu tipo de pele, tudo isso interfere também na microbiota. E a gente sabe que às vezes, que nem a gente sempre comenta, né? Que uma pele, às vezes, ela, ao final do dia, ela tá oleosa, mesmo se ela inicia o dia seca. Então, assim, a gente tem uma oleosidade natural do nosso organismo, mas a gente pode sempre controlar esse excesso. Sim, perfeito. E lembrando, né, como a doutora já falou, que mesmo que tenha pele oleosa, a gente precisa hidratar, né? Sempre, porque sempre. a gente vê muito isso, não, eu preciso controlar e acaba usando muito gel secativo ou produtos que aí produz muito mais, porque a pele acaba não entendendo, né? Ou até mesmo esfoliante, quando você faz esfoliação diariamente, né? A própria pele, né, ela não entende e acaba às vezes, né, provocando ali uma desbiose, uma dermatite, né? A gente vai retirando aquelas células sebáceas que estão na sua produção natural da pele e elas entendem que a gente tem que produzir cada vez mais e na verdade não, né? E é isso que torna a pele cada vez mais oleosa. Com certeza. E eu acredito que é uma dúvida de muitas pessoas também, quais procedimentos podemos fazer nessa época do ano? Então, a mulherada enlouquece agora, é verdade, né? Tem muita dúvida quanto a isso, mas a gente tem muitos procedimentos que a gente pode continuar fazendo nessa época também. Perfeito. Então, assim, a gente pode fazer um botox, né, para suavizar aquelas linhas de expressões, aquelas marquinhas que já estão aparentes. A gente pode fazer preenchedores, né, preenchimento labial, uma olheira, fazer uma harmonização no rosto. A gente pode utilizar Skin Booster também, que é uma hidratação injetável, então auxilia nessa parte de hidratação do nosso rosto, né? Tem os bioestimuladores também hoje, que a gente quer cada vez mais colágeno e aumento de fibras para uma melhora da firmeza da pele, reduzindo flacidez. Então a gente tem tanto aparelho quanto injetável, né? E quando a gente fala de injetáveis, a única coisa que a gente tem que cuidar, ainda mais nessa época, é se ficou algum pontinho roxo, né? Porque quando a gente trata de invasivo, a gente não consegue evitar totalmente isso. A gente tem que evitar a exposição solar direta e fazer o uso cada vez mais. Se ficar com roxinho, fazer aquele uso do protetor solar, deixar em cima aquela gotinha para não se expor, porque senão isso pode virar uma mancha. É a única cautela assim, que a gente tem que ter. Mas de resto a gente pode seguir fazendo todos os procedimentos. Perfeito, doutora. Olha, foi muitas informações valiosas, tenho certeza, né, que quem está nos assistindo, né, vai ficar muito feliz e não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, não deixe de curtir, seguir a nossa página, porque aqui na Fórmula X estaremos toda semana postando conteúdo, informações com convidados. Vocês também podem participar enviando para nós sugestões e dicas para a gente estar, né, buscando esses profissionais e assuntos para trazer e compartilhar com vocês. Doutora, muito obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite, é sempre um prazer conversar com você. E aí, agora deixa você à vontade, falar sobre a sua clínica, onde você atende. Muito obrigada pela oportunidade, né? Se surgiu alguma dúvida, que nos envie, né? A gente está sempre de portas abertas aí para esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Eu atendo em Imbituba, né? Atendo também fora da cidade. Estou com outros projetos também de atendimento, mas em Imbituba vocês me encontram aqui no centro da cidade, no consultório. Perfeito, então.
Não deixe de seguir e curtir esse vídeo e até a próxima. If you need me, I believe that we